Fala galera, beleza? Então hoje para vocês eu estou trazendo um assunto bem clássico aí da física, né? Costuma aparecer bastante aí, principalmente nos livros mais antigos, que é a questão aí do pêndulo cônico, né? O que é o pêndulo cônico? Então vamos falar aqui sobre ele um pouquinho. Eu tenho uma massa M presa a uma haste de comprimento L. Essa haste ela forma um ângulo θ aqui com a direção vertical. E aí essa massa que está presa aí na haste, ela vai gerar, né, igual essa representação aqui que eu vou fazer com a minha caneta. Imagina que a haste é a minha caneta, né, e a massa está presa aqui na ponta. Ela vai gerar exatamente nesse formato, né? O formato aí do movimento vai acabar dando a forma de um cone, né? A massa ela vai acabar girando aqui, formando uma trajetória circular nesse plano, né? No plano que está aqui a minha mão. Então, você já vai, né, fazendo as conexões aí na sua mente, porque se o objeto está executando uma trajetória circular é porque tem que haver aí, em algum momento, a interação, né, uma força resultante centrípeta, melhor dizendo, né? Então, o que eu me propus aqui a fazer nesse vídeo, né? A gente achar uma expressão para o cálculo da velocidade angular, né, ômega, de rotação aí da massa m, e também para o período, né, que é o tempo aí para executar uma volta nesse movimento circular, ok? Para o período aí do movimento também é uma expressão que eu quero achar nesse vídeo com vocês, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que reparar é o seguinte, né? Eu tenho aqui o comprimento da haste, mas a bolinha de massa M, ela vai ter aqui, né, quando ela girar nessa trajetória circular, ela vai executar um movimento circular de raio R, né? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar uma relação entre o raio R e o comprimento da haste aqui, que é dado por L, né? Se você reparar bem, o comprimento da haste L vai acabar sendo a hipotenusa do meu triângulo retângulo e o raio R vai ser o cateto oposto ao ângulo θ. De maneira que eu posso dizer, né, que o seno aqui do ângulo θ é igual ao cateto oposto, no caso aqui o raio R, dividido, né, pela hipotenusa que é o comprimento L, né? De maneira então que eu posso dizer aqui que o raio R é igual, passo L multiplicando o seno, ele vai ser L, que é o comprimento aí, né, da haste, vezes o seno do ângulo θ, né? Então está aqui, né, uma expressãozinha bem importante aí para a gente guardar, né, por enquanto, que vai ser algo que a gente vai precisar, né, usar aí daqui a pouco, né? Por que eu estou fazendo isso aqui, né? Você pode pensar assim, ele está perdendo tempo aí com isso. É porque geralmente, né, nas questões de pêndulo cônico, não é dado para a gente o raio da trajetória circular da bolinha. É dado para a gente, né, o seno ou o cosseno aí de θ, né? E é dado também para a gente o comprimento L, mas o raio a gente vai achar dessa forma assim, tá bom? Agora para a gente finalmente, né, fazer aqui o que a questão está pedindo, eu preciso marcar aqui no meu desenho as forças, né, que estão atuando na bolinha ao longo aqui, né, do movimento dela. Então eu vou começar aqui marcando para baixo, né, aqui ó, para baixo aqui na vertical a força peso, que é a força gravitacional, né? Deixa eu engrossar aqui um pouquinho aqui o peso, né? Tem uma importância muito grande, né? A força gravitacional, que é a força peso, mas também aqui, né, a haste, ela vai acabar exercendo uma força aqui na bolinha, que eu vou chamar de força de tração. Vou representar essa força aqui por T, né? Então, essa haste ela vai executar aí, né, vai agir como uma força de tração na bolinha. Se você reparar bem, essa força de tração ela vai formar aqui um ângulo, né, de abertura em relação à direção vertical. Esse ângulo de abertura é fácil você perceber aqui pelo desenho que é o mesmo ângulo de abertura que a gente tem aqui em cima, né? Que a haste executa aqui, que a haste faz com a direção vertical. Então esse ângulo aqui é o mesmo ângulo θ que aparece lá em cima, né? Fora isso agora, eu preciso fazer a projeção da força de tração no eixo X e no eixo Y. Eu vou projetar ela aqui no eixo Y, certo?
essa componente da tração aqui, então, que apareceu, eu vou chamar de TY, ok? E eu também tenho, né, a projeção dessa força de tração aqui no eixo X. Essa componente que apareceu aqui, eu vou chamar de TX, né? Então, eu já fiz aparecer aqui a componente da força de tração, né? Vou usar aqui o preto, né, para representar ela. Já fiz aqui aparecer a componente da força que vai apontar, né, para o centro da trajetória circular. Eu chamei essa componente aqui de TX, né? Então, já estou caminhando aí, né, para o que a gente precisa para poder resolver o que está sendo pedido, tá? Então, eu vou fazer uma análise agora do eixo Y e do eixo X de forma separada. Vou começar aqui pelo eixo Y, né, pelo eixo vertical, né? O que aparece para mim aqui no eixo Y? Eu tenho uma força de tração para cima e um peso para baixo, né? De modo que eu garanto para você que se a bolinha oscila aqui no mesmo plano, é porque a força TY, né, anula a força peso. Bom, se elas se anulam, é porque elas têm o mesmo valor. TY que está para cima tem o mesmo valor do peso, né, que aponta no sentido contrário, né, que aponta para baixo. Agora vamos achar aqui TY. TY é uma projeção de T, que é a força de tração. Mas é a projeção de T que está colado com o ângulo θ, né, que está próximo do ângulo θ. Colado eu uso cosseno. Então TY é T, que multiplica aqui o cosseno do ângulo θ. E a força-peso é a massa da bolinha, né, vezes a gravidade. De maneira que eu posso dizer que a força de tração é a massa vezes a gravidade, né, dividida aí pelo cosseno do ângulo θ. Então, para o eixo Y eu já encontrei a expressão que eu precisava, né, que era o cálculo aí da força de tração. Então, aqui agora eu vou achar, né, com a minha velocidade angular, né, do exercício que eu estou pedindo, analisando o que está acontecendo no eixo X. Se você olhar aqui no eixo X, eu tenho uma força, né, Tx, apontando para o centro da trajetória circular. Essa força que aponta para o centro da trajetória circular vai ser a minha força resultante centrípeta. Então eu posso dizer que aqui no eixo X, né, a componente Tx executa o papel da força resultante centrípeta. O Tx é a componente da força de tração que está separado do ângulo θ. Então, Tx é a mesma coisa que T vezes o seno do ângulo θ. E a força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Nessa altura aí do campeonato, eu preciso que você tenha um conhecimento prévio sobre a aceleração centrípeta. Eu posso escrever a aceleração centrípeta como sendo, né, a velocidade angular ao quadrado que multiplica o raio da trajetória circular. Então, a força resultante centrípeta, massa, né, vou melhorar aqui o desenho da massa, massa vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, né? Agora eu vou pegar essa expressão que eu achei para T e substituir aqui. Então, no lugar do T, eu vou pôr mg, que é a massa vezes a gravidade, que divide aqui, né, o cosseno do ângulo θ, mais aqui em cima multiplica, né, o seno do ângulo θ, certo? Aqui desse lado eu também tenho a massa, né, tenho a velocidade angular elevada ao quadrado, e o raio eu vou substituir por L, que é o comprimento aí da haste, vezes, né, de novo aí, o seno do ângulo θ, que vai acabar aparecendo aí nos dois lados da equação. Então, eu vou eliminar aqui o seno de θ, né, dos dois lados, e eu também posso eliminar, ó, a massa, certo? Eliminando a massa aí nos dois lados da equação. Do meu lado esquerdo, eu tenho G, né, que divide aqui o cosseno do ângulo θ, e do meu lado direito, né, eu tenho a velocidade angular que multiplica L, que é aí o comprimento da haste, né? Para eu achar, então, o cálculo aqui da velocidade angular, eu vou passar esse L para cá dividindo e depois eu vou tirar, né, a raiz quadrada, né, porque afinal de contas a velocidade angular, né,
está ao quadrado, então vou precisar extrair a raiz quadrada. Então, primeiro, né, vamos lá. O L vem para o outro lado dividindo, então ele vai para baixo aqui, né, junto com o cosseno do ângulo θ, certo? E aí, para eu achar, então, né, a expressão para velocidade angular, eu tenho que extrair a raiz quadrada aqui de toda essa expressão, né? Então, aqui tem, né, o resultado, né, o primeiro resultado que eu me propus aí a gravar para vocês. Então, essa velocidade angular, para a rotação aí, né, da bolinha, né, da massa m, ela vai ser dada por, né, vamos lá, raiz de g, que é a gravidade, que divide por L, que é o comprimento da haste, vezes o cosseno do ângulo θ, né, que é o ângulo de abertura. Então, a primeira expressão, né, que era para a velocidade angular, está aí no quadro para vocês, né? Agora, para a gente determinar o período, vai ficar mais simples. Por quê? Pela definição da velocidade angular, eu sei que a velocidade angular é o ângulo descrito dividido pelo tempo que leva para poder, né, descrever ou varrer aquele ângulo. Toda vez que o objeto ele dá uma volta aí, né, toda vez que a massa m dá uma volta na trajetória circular, ela descreve um ângulo de 2π, dividido pelo tempo que ela leva para poder dar essa volta, que é exatamente o período. Vou chamar período, né, vou botar esse P, né, com essas abinhas aí para diferenciar da força de tração. Então, quando ele dá uma volta, o ângulo que ele faz é um ângulo de 2π em radianos, né? E o tempo para completar uma volta é o período, certo? Então, agora vou achar aqui uma expressão para o período, né? O período vem para cá, para cima, multiplicando, e o ômega vai para lá, para o outro lado, né? Dividindo. Então, eu tenho aqui, né, que o período é a mesma coisa que 2π dividido por ômega, né? Então, eu posso dizer aqui que o período aqui da rotação é a mesma coisa que o 2π, né? Então você já está manjando aí onde é que eu vou chegar. Quem é ômega, né? Ômega é a raiz dessa expressão toda que eu coloquei aqui, de laranja, né? É raiz de g que multiplica L, certo? Vezes, né? Que é raiz, né, de g que divide L, que multiplica o cosseno do ângulo θ, melhor dizendo, né? Aqui, então, né, eu tenho uma divisão de fração. Para eu achar, então, o meu período, eu faço o seguinte. Eu repito o numerador, que é 2π, né, e multiplico invertendo aqui os termos do denominador. Então, L cosseno de θ, ele vem para cima aqui da expressão, né, e o G, ele acaba vindo para baixo, né? Então, eu repito a fração e multiplico invertendo aqui a ordem, né, do numerador com o denominador, ok? Então tá aí uma expressão bem clássica, né? A tampinha aqui do meu piloto caiu. Opa, baixei aqui para pegar. Então aqui eu tenho uma expressão bem clássica, né, para o período. E a gente pode fazer mais uma análise aqui para fechar o vídeo, né? Se a gente estiver trabalhando com ângulos de abertura, né, bem pequenos, ou seja, com ângulo aqui θ bem próximo de zero, a gente pode dizer, então, que o cosseno de θ é bem próximo de 1, porque, afinal de contas, né, o cosseno de 0 graus é 1. Né? Então, de maneira que eu posso fazer esse cosseno aqui tender para 1, né, se aproximar bastante de 1, eu tenho uma expressão para o período aí de rotação da bolinha como sendo, né, 2π, que multiplica a raiz de L, onde L é o comprimento da haste, dividido por G, que é a aceleração gravitacional. Né? Então, com isso aí, eu obtenho uma expressão muito importante para o período aí de rotação, né, da bolinha, ou seja, para o tempo que a bolinha leva para poder completar uma volta na sua trajetória circular. Né? Então, esse vídeo aí foi um vídeo, né, um pouco mais pesado a parte matemática dele, mas eu acho muito importante para o aluno que está estudando física, né, que quer se aprofundar ali na física, saber, né, achar tanto a velocidade angular do pêndulo cônico, quanto, né, as expressões aqui para o período de
rotação. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, né? Tira um print aí, né, do quadrinho e até a próxima, né? Até a próxima aula, né, de assuntos bem importantes aí da física. Valeu, galera. Um abraço.